Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos conversar com a supervisora de pesquisas do DIEESE, Patrícia Costa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Patrícia, ontem foram divulgados os números da inflação de 2021 e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é considerado o índice oficial da inflação, subiu 10,06% em 2021, que é mais que o dobro do ano anterior, que foi de 4,52% e o maior desde 2015. Já o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, fechou com alta de 10,16%, diante de 5,45% em 2020, também o maior resultado em 6 anos. Não chega a ser uma surpresa, nós já víamos essa escalada da inflação durante o ano passado, mas como é que você viu o fechamento, né? Uma inflação muito além da meta que era estipulada, Patrícia. Pois é, Glauco, esse número, ele é um número que na verdade, ele sintetiza tudo que a gente conversou, né, aqui e que a gente vivenciou ao longo do ano. A gente percebeu, o INPC e o IPCA, eles trazem um aumento dos alimentos de commodities, eles trazem também um aumento acima da inflação da energia elétrica, dos combustíveis, do gás de botijão. Então, ele sintetiza, né, todo o problema do ano de 2021 relacionado à inflação. Então, são esses produtos específicos que vêm pressionando e que fazem com que a inflação hoje atinja 2 dígitos, né? Há muito tempo que a gente não tem 2 dígitos no país, fechando o ano numa alta acumulada para a inflação como um todo, mas esse índice é um problema. E ele é um problema maior se você considera que esses 10 e 16, eles são, ou do INPC, ou 10,06 do IPCA, eles são um número que na verdade, eles representam uma grande média, porque a inflação é isso, ela é uma grande média. Mas, quando você pega, por exemplo, a alimentação no domicílio, você tem que ela fechou em 8%, né? Abaixo do que foi ano passado. Porém, se a gente olha os produtos que a gente comenta sempre na cesta básica, você vai ver que o café ele fechou em 50%, o açúcar em 47%. No caso da habitação, o gás de botijão fecha em 36%, a energia em 20%, ou seja, são percentuais muito acima dessa média de 10%. E são preços, né, de produtos que as pessoas não podem escapar, Patrícia, porque o gás de botijão, por exemplo, é essencial para boa parte das famílias, assim também como é a tarifa de energia, né? Não dá para simplesmente não pagar a luz, até porque vão lá e cortam. E esses preços, né, os chamados preços administrados, eles tiveram um impacto muito grande, porque quando a gente vê o caso da gasolina, por exemplo, 47,49% em 2021, etanol 62,23%, energia elétrica 21,21%, como você mencionou, o gás de botijão 36,99%. São itens que é muito difícil das pessoas, principalmente as famílias de baixa renda, como você observou, Patrícia, escaparem, né? Simplesmente não existe qualquer tipo de alternativa, só que os preços administrados, como diz o próprio nome, são administrados, ou seja, houve um erro de calibragem, digamos, das políticas públicas nessa área em relação a esses preços, Patrícia? Glauco, dá para dizer até que não houve política pública, né? A política pública é de maior lucro. Então, quando você vê o percentual de aumento dos combustíveis, por exemplo, pensando que a Petrobras ela é uma empresa, ela é uma estatal brasileira que deveria servir aos interesses dos brasileiros, você pergunta por que está dando esse aumento tão grande para uma empresa como brasileira? Porque se prioriza o lucro, né? Então, quem paga o lucro dos acionistas da Petrobras é o povo brasileiro. Quando vai abastecer
o seu carro, quando ele entra no transporte público, porque a gente pensa que o diesel deu quase 50% também de aumento, quando ele come, porque o alimento ele é produzido numa região e ele precisa ser distribuído para todo o país, e nós estamos num país muito grande, então o custo de distribuição é alto, quando o diesel ele é alto. Então, o alimento que chega, por exemplo, no Nordeste, dependendo do alimento, se ele estiver processado, ele tem embutido ali o aumento do combustível. Então, quer dizer, quem está pagando pelo lucro da estatal brasileira é o povo brasileiro quando come, quando anda de carro, quando anda de transporte público. Então, enfim, fica muito difícil porque você desvia, né, o objetivo da Petrobras. Ela é uma grande empresa, uma grande posição mundial, mas ela prioriza o lucro dos seus acionistas em detrimento ao povo brasileiro, que não consegue comprar um botijão de gás, que precisa cozinhar a lenha. Então, eu acho que essa é a grande questão. A política pública, ela não existiu, ela priorizou, ela não fez o papel dela quando precisou contornar a crise energética. Nós estamos novamente no verão, o horário de verão não aconteceu, poderia dar um refresco aí para a questão da energética, mas não, a opção é não ter horário de verão, é aumentar as tarifas para tentar contornar o problema. E quem paga, novamente, é o povo brasileiro. Então, a gente tem esse governo, ele tem essa marca. A carne vai para fora, a China come a carne brasileira e o brasileiro paga R$ 45 pelo quilo da carne bovina de primeira. Esse é o nosso governo. O brasileiro vem pagando por tudo, porque no Brasil o governo priorizou o lucro de pequenos grupos. E o pior é que nada indica, né, Patrícia, que isso vai mudar, porque no início da tarde de ontem a Petrobras anunciou um novo reajuste nos preços de combustíveis, que é o primeiro desde outubro do ano passado, né? Então é um anúncio que na prática significa a sequência dessa política de paridade internacional que corrige os preços dos combustíveis aqui com base no mercado internacional e também varia de acordo com o câmbio. Ou seja, esses preços administrados vão continuar sendo administrados pelo mercado? Sim, exatamente isso. Os preços brasileiros de alguns produtos das commodities, né, e alguns produtos como o petróleo, eles vão continuar com base no preço internacional. E a gente sabe que a desvalorização da nossa moeda, ela tende um dos objetivos, né, o aumento da taxa de juros, um dos objetivos é trazer o dólar para dentro para que o real se valorize um pouco. Porém, isso não vem acontecendo, a gente sofre sistematicamente desvalorizações do real frente ao dólar. Com isso, o combustível na bomba aumenta, o gás de botijão aumenta e os preços das commodities aumentam. Então, a gente está suscetível aí ao movimento não só da demanda internacional, do preço, da oferta internacional e também da desvalorização cambial. E especialistas, inclusive, já projetam, né, que o barril do petróleo pode terminar entre 90 e 100 dólares no final do ano. Hoje ele está um pouco abaixo dos 80. Então o Brasil continua nessa incerteza. Inclusive o mercado financeiro projeta, né, segundo o boletim Fox do Banco Central, uma inflação que hoje está na casa de 4,7% para 2022, né? Mas é muito provável, inclusive, já que o mercado já errou, inclusive, em relação à previsão da inflação de 2021, foi mais que o dobro daquilo que era previsto. Então, provavelmente, apesar da alta na taxa de juros, o governo tentando deprimir ainda mais o consumo, que essa inflação suba ainda mais em 2022, Patrícia? Veja, o governo brasileiro, quando ele aumenta os juros, ele não ataca o problema da inflação, né? Porque a causa da inflação, ela não está na demanda, né? Ela está exatamente na questão da oferta. Então, aumentar os juros é uma medida muito tímida frente ao que seria necessário fazer. Para as commodities, que parte dos alimentos ficassem aqui, por meio de uma política de estoques reguladores. Para o petróleo, você tinha que subsidiar esses impactos e desfazer essa paridade, né? E a Petrobras, como uma empresa rica que
subsidiar parte desses impactos para que o consumidor brasileiro não sinta tanto. Então, tem N políticas que precisam ser feitas, mas elas necessitam de uma intervenção nos preços. E o governo, ele tem, parece, né, pelo que a gente já percebe nesses 3 anos, que ele tem por ideia não interferir, deixa acontecer. O deixa acontecer é isso, é essa pandemia que não termina, somado a um descaso em relação aos preços internos, ao consumo interno, ao mercado de trabalho, enfim, é um descaso em relação ao Brasil. Infelizmente, né? Patrícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com a supervisora de pesquisas do Diese, Patrícia Costa.